Bem-vindo e bem-vinda a mais uma emissão da Telebumba! Esse suplemento vitamínico ao nível da ativação intelectual, esse lubrificante dos neurónios, essa bazuca do conhecimento e do bem-estar. Esperamos que estejais todos triplamente vacinados ou a caminho disso, respeitando a etiqueta protocolar ao nível da tosse, espirro, fungice e toque dos manípulos. Assim sendo, sentai-vos em cadeiras confortáveis, alinhai as lunetas de ver ao pé e ajustai as orelhas porque a emissão vai começar sob o tema a reconstrução do segundo pós-guerra. Ora, muita atenção, cartel ouvinte! Em 3, em 2, em 1, Telebumba no ar! Bumbemos juntos! A reconstrução da Europa contou com o auxílio financeiro dos Estados Unidos e da União Soviética aos países que se colocaram na sua órbita de influência. Impuseram-se novas regras na economia internacional. A ONU foi criada com vista a manter a paz, a segurança e a cooperação entre as nações. A descolonização na Ásia e na África concretizou o princípio da autodeterminação dos povos. O mundo do pós-guerra foi marcado pela oposição entre as duas superpotências. O bipolarismo assentou na divisão entre o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos da América, e o Bloco de Leste, liderado pela União Soviética. Durante a Guerra Fria, a tensão entre as duas superpotências era constante. Ainda que não se tenham confrontado diretamente, o seu envolvimento em conflitos localizados levou à expansão das suas áreas de influência. No mundo capitalista, os 30 gloriosos contribuíram para a afirmação do Estado de Providência. No mundo comunista, a economia deu sinais de estagnação. A oposição entre os dois blocos conduziu à escalada armamentista e à corrida ao espaço. O bipolarismo enfraqueceu durante os anos 70, em consequência do aparecimento de novas potências e da recusa dos países recém-descolonizados em se aliarem a qualquer um dos blocos. Nos anos 70, a época de prosperidade no mundo capitalista chegou ao fim, em consequência dos choques petrolíferos. Terminado o conflito, havia que criar condições para a paz. Várias conferências interaliadas juntaram Roosevelt, depois Truman, Churchill, substituído por Attlee, e Stalin. A Europa e o mundo apresentavam uma distribuição de forças completamente diferente. Duas potências emergiram na cena internacional com um largo ascendente político e militar: os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos eram incontornavelmente a potência económica e militar. A União Soviética, liderada por Stalin, igualmente vitoriosa, ganhara uma influência decisiva no leste europeu, pois assegurara a libertação dos países ocupados pelas forças do eixo. Os antigos aliados, Estados Unidos e União Soviética, vão acentuar as suas diferenças no mundo do segundo pós-guerra. O mundo nascido do pós-guerra apresentou contornos políticos e económicos muito diferentes daqueles que existiam em 1939. Foram vários os problemas e desafios que se colocaram às potências vencedoras na reconstrução do pós-guerra. A Europa estava em ruínas e o seu prestígio abalado. Era necessário reconstruí-la e relançar a economia internacional. O nazismo e o fascismo foram derrotados. Era necessário julgar e punir as atrocidades da guerra e acertar a questão das indemnizações. Havia que assegurar a reorganização política, social e económica dos países vencidos e dos estados que tinham sido ocupados pelas forças do eixo,
bem como redesenhar o traçado das fronteiras e o estabelecimento de novos governos nos países libertados do domínio nazi. A manutenção de uma paz duradoura constituiu-se também como uma preocupação. O mundo confrontou-se com a emergência de várias reivindicações de emancipação colonial. Mas, acima de tudo, foi a clivagem ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética que marcou profundamente o novo mundo do pós-guerra. A paz começou a ser preparada ainda no desenrolar da guerra. Em 1943, na Conferência de Teherão, definiram-se as primeiras ideias para a paz. A União Soviética ficaria com a área da Polónia, que lhe pertencia antes do início da guerra. Para compensar a Polónia, esta ficaria com territórios que estavam integrados na Alemanha. As conferências de Yalta e de Potsdam foram as mais importantes na definição da nova ordem internacional no pós-guerra. A Conferência de Yalta realizou-se entre 4 e 11 de fevereiro de 1945. Nelas participaram os líderes dos três grandes: Roosevelt, pelos Estados Unidos, Churchill, pela Grã-Bretanha, Stalin, pela União Soviética. Vejamos como tudo começou. The beautiful Crimean seaside town of Yalta was the setting for the latest and greatest conference of the Big Three. One of the first to be greeted at the Yalta airfield by the Foreign Commissar, Mr. Molotov, was Field Marshal Alexander. Mr. Churchill arrives direct from Malta. The Kremlin Guards form a guard of honor and march past in true Red Army style after being inspected by Mr. Churchill and President Roosevelt. The meetings were to be held in the beautiful Livadia Palace, once the home of a Russian prince. The former state banqueting hall is now the conference room. The American Secretary of State, Stettinius, and the American Ambassador, Averell Harriman, arrive with their British equivalents, Mr. Eden and Sir Archibald Clark Carr. Mr. Churchill makes his appearance for the first of the meetings, suitably dressed for the occasion. Finally, into the palace courtyard sweeps the long black car bearing one of the greatest military leaders of all time, Marshal of the Soviet Union, Joseph Stalin. Representatives of the three powers take their places for the beginning of the Crimean Conference. Mr. Maisky, Deputy Foreign Commissar and one-time Ambassador to Britain, has a few words to say to his chief. For 8 days, these pleasant surroundings saw the formation of one great plan after another concerning the future of our enemies and of ourselves. In between the long hours of discussion, the three leaders had many lighter moments. On this occasion, the subject appears to be the Prime Minister's hat.
Crimean Conference has resulted in many great decisions for the future. But we may be sure that the first and greatest aim of the Allied leaders is a speedy and decisive end to this war and a guarantee that German military power will never rise again. Desta conferência saíram as seguintes deliberações. A decisão da realização da Conferência para a criação da Organização das Nações Unidas. O acordo quanto ao desmembramento da Alemanha, com a sua divisão em 4 zonas de ocupação. O estabelecimento do montante das reparações de guerra a pagar pela Alemanha. A definição das fronteiras da Polónia e a reorganização de um governo provisório com uma base política alargada e democrática. O acordo para que os povos da Europa libertada pudessem escolher, em eleições livres e pluralistas, os seus governantes. E a realização do julgamento dos crimes de guerra. A Conferência de Potsdam realizou-se entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945 e contou com a presença de Henry Truman, de Churchill e de Stalin. Vejamos o início dos trabalhos. В Берлин для участия в конференции прибыл председатель Совета народных комиссаров Союза СССР генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. В 5 часов вечера участники конференции встретились в зале заседаний. В повестке дня стояли такие вопросы, как учреждение Совета министров иностранных дел, в дни работы конференции в Англии происходили выборы в парламент. 25 июля состоялось последнее совещание с участием премьер-министра господина Черчилля, который должен был выехать в Лондон в связи с итогами выборов. Перед отъездом с конференции господина Черчилля руководители 3 держав предоставили возможность кинооператорам и фотокорреспондентам снять их на веранде дворца. Foram acordados as seguintes decisões: a separação da Alemanha e da Áustria, a criação de um tribunal em Nuremberg para julgamento dos crimes de guerra cometidos pelos nazis, a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação, americana, inglesa, soviética e francesa, a desnazificação, a democratização, a descartelização e a desmilitarização da Alemanha, a definição das fronteiras da Polónia, a definição do montante das indemnizações de guerra e a elaboração da Declaração de Potsdam, que definiu os termos da rendição do Japão. As conferências de Yalta e de Potsdam revelaram alguma tensão, sobretudo entre a União Soviética e a Grã-Bretanha, devido à clara intenção de Stalin em estender a sua influência sobre o leste europeu, com base na legitimidade de ter libertado esses países do domínio nazi.
A sua esfera de ação e influência abrangia a zona oriental da Alemanha, a Polónia, a Checoslováquia, a Hungria, a Roménia e a Bulgária, consideradas satélites da União Soviética. Nestes países, os partidos comunistas ganharam ascendente e formaram governos, quer devido ao apoio e pressão da União Soviética, quer devido ao facto dos comunistas terem liderado a resistência às forças nazis na clandestinidade ou durante a libertação, integrados no Exército Vermelho. A sovietização do leste europeu deu à União Soviética uma área de influência política que possibilitou a difusão do comunismo. Iniciava-se a divisão ideológica na Europa, da qual dava conta Winston Churchill, quando afirmou: de Stettin, no Báltico, a Trieste, no Adriático, desceu sobre o continente uma cortina de ferro. Em abril de 1945, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, foi fundada a Organização das Nações Unidas, vulgarmente conhecida por ONU, sucessora da Liga das Nações. A ONU, com sede em Nova Iorque, foi idealizada ainda no decurso da Segunda Guerra Mundial nas conferências de Teherão e Yalta. Esta organização tinha como objetivos alcançar a paz, garantir a segurança e promover a cooperação entre as nações. A Carta das Nações Unidas, assinada por 51 Estados fundadores, estabeleceu a estrutura, os princípios e as competências desta organização. Apesar da ONU desempenhar papel mediador nos conflitos internacionais desde a sua fundação, não conseguiu manter de forma permanente a paz e a segurança num mundo onde os conflitos locais e regionais continuaram a eclodir. A ONU, através dos diversos organismos que integram a organização, tem um papel relevante na procura do apaziguamento das tensões internacionais, na promoção do bem-estar dos povos e dos mais desfavorecidos, no desenvolvimento dos cuidados de saúde, do ensino e da assistência aos refugiados. Esta preocupação com as questões humanitárias foi reforçada com a aprovação, a 10 de dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os principais órgãos da ONU são o Conselho de Segurança, responsável pela manutenção da paz, determina sanções aos Estados que violam a Carta das Nações Unidas, incluindo ações militares com vista a garantir a segurança coletiva. É composto por 5 membros permanentes, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, União Soviética e China, e por 10 eleitos pela Assembleia Geral, por um período de 2 anos. Os membros permanentes dispõem de direito de veto, o que constitui um entrave à aprovação das resoluções caso não haja unanimidade. A Assembleia Geral, composta por todos os Estados-membros, atualmente 193 países, todos com direito de voto e de participação. Funciona como um fórum de discussão das questões internacionais, onde os países mais pequenos podem expressar a sua opinião sobre os assuntos internacionais. As suas deliberações são recomendações, pelo que não têm um caráter vinculativo. Outro órgão da ONU é o Secretariado-Geral, liderado pelo Secretário-Geral, atualmente um português, António Guterres, que muito nos deve orgulhar. E o Secretário-Geral é designado pela Assembleia Geral sob recomendação do Conselho de Segurança. Assume um papel de mediador nos assuntos internacionais. Quanto ao Conselho Económico e Social, este promove o desenvolvimento económico, social, educacional e cultural. Atua através de várias agências especializadas. Dou o exemplo da Organização Mundial de Saúde,
que muito tem agido nos últimos tempos em contexto de pandemia Covid, mas também a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, como é o caso da Unesco, embora haja outras organizações também de relevo. Finalmente, o Tribunal Internacional de Justiça, sediado em Haia, tem como função emitir pareceres e resolver litígios jurídicos entre Estados-membros e condenar atentados contra os direitos humanos. No sentido de evitar os erros do passado, a exemplo da crise económica e financeira que ocorrera no primeiro pós-guerra por falta de uma intervenção eficaz na recuperação económica, um conjunto de economistas e de políticos reuniram-se em julho de 1944 em Bretton Woods, sob a coordenação do economista John Keynes. Esta reunião teve como objetivos repensar o funcionamento da economia internacional, preparar economicamente o pós-guerra, garantir a estabilização da moeda, evitar os perigos da deflação e desenvolver o comércio internacional. Na Conferência de Bretton Woods, os Estados participantes adotaram medidas para uma nova ordem económica, baseada na cooperação mundial, criação de um novo sistema monetário e internacional, a definição de regras para a estabilidade das taxas de câmbio das suas moedas e de convertibilidade das moedas face ao ouro ou ao dólar, moeda que se tornou referência nas trocas internacionais. Para operacionalizar este novo sistema monetário, foram criadas duas instituições fundamentais: o Fundo Monetário Internacional, vulgarmente conhecido pelo FMI, para auxiliar os países com dificuldades no equilíbrio da balança de pagamentos, e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, ou, mais resumidamente, o Banco Mundial, para financiar a reconstrução do pós-guerra e, posteriormente, projetos de desenvolvimento económico. Na Conferência de Bretton Woods surgiu também a proposta de criação de uma organização de comércio internacional. Contudo, esta só foi formalizada no ano de 1947, em Genebra, numa conferência que reuniu 23 Estados e que criou o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Organismo promotor do comércio livre, através da redução de tarifas alfandegárias e da introdução de regras na prática do comércio entre os Estados signatários do acordo. O final da Segunda Guerra Mundial criou um contexto favorável que fez despertar um novo olhar sobre as colónias. A luta pela liberdade face à opressão e à tirania reafirmou a possibilidade dos povos disporem de si próprios, libertando-se dos colonizadores. Já no fim da Primeira Guerra, no documento 14 pontos, o presidente Wilson enunciara o direito dos povos à autodeterminação e, através de mandatos, já tinha ocorrido uma descolonização parcial das regiões antes ocupadas pelo Império Otomano no Médio Oriente. Durante a guerra, para além das colónias terem lutado ao lado das potências europeias contra as forças do eixo, muitos dos países colonizadores viram o seu prestígio diminuir pelo facto de terem sido ocupados pelas forças do eixo, o caso da Holanda, da Bélgica e da França. A ocupação de muitos dos territórios coloniais por parte dos alemães e dos japoneses contribuiu também para a difusão de uma propaganda anticolonialista. Por outro lado, o despertar da consciência anticolonialista teve o contributo de uma questão prática que se colocava nos seguintes termos: se o processo de independência estava ao alcance das colónias dos países vencidos, como justificar a continuação do domínio colonial sobre os territórios dos países vencedores? Certo é que já em 1941, com a assinatura da Carta do Atlântico,
afirmara-se que o direito à autodeterminação dos povos e à liberdade de escolha, o que constituiu um fator de esperança para os povos colonizados. A descolonização recebeu o apoio, por um lado, da União Soviética, que via na luta pela emancipação a libertação dos explorados do capitalismo, e, por outro, dos Estados Unidos, que, assumindo o seu passado histórico de ex-colónia, apoiavam a descolonização como um direito dos povos colonizados. A ONU, por seu turno, fez da emancipação colonial uma prioridade, consagrada quer na Carta das Nações Unidas, quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas quais proclamava o direito dos povos à autodeterminação. Por tudo isto, no final da Segunda Guerra Mundial, o movimento de descolonização tornou-se inevitável. A descolonização iniciou-se no Médio Oriente e na Ásia, onde os sentimentos nacionalistas se manifestavam desde os anos 30. A Síria, a Jordânia e o Líbano tornaram-se independentes em 1946. Israel nasceu como Estado judaico independente em 1948. No norte da África, a Líbia e a Somália, em 1951, Marrocos e a Tunísia, em 1956, libertaram-se do domínio colonial francês. A França, confrontando-se com um processo de guerra violenta na independência da Argélia entre 54 e 62. O processo de libertação colonial foi, consoante os casos, resultado de negociações ou consequência da luta nacionalista mais ou menos violenta pela emancipação. A Grã-Bretanha, disposta a abdicar do seu império colonial na Ásia, mediante a manutenção de laços privilegiados no âmbito da Commonwealth, concedeu a independência à Índia Britânica em 1947. Esta descolonização deu origem a dois países, a União Indiana, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, num processo com problemas de transferência de populações e de tensões étnicas e religiosas. Seguiram-se o Ceilão em 1947, a Birmânia em 48, a Malásia em 57 e Singapura em 59. Este modelo de descolonização não foi seguido nem pelos Países Baixos nem pela França, que queriam manter a sua autoridade sobre os povos colonizados. Em agosto de 1945, nas Índias Holandesas, logo após a capitulação do Japão, foi proclamada a independência da Indonésia, liderada por Sukarno. Os Países Baixos reagiram e procuraram restaurar pela força a soberania sobre os territórios. Mas, pressionados pela ONU e pelos Estados Unidos, os Países Baixos acabaram por reconhecer a independência da República da Indonésia em 1949. Na Indochina, que tinha sido ocupada pelos japoneses, o processo de descolonização também foi violento. A independência da República Democrática do Vietnã foi proclamada em Hanoi logo em 1945. Os franceses procuraram retomar o controle do território, o que levou a que o movimento armado nacionalista, liderado por Ho Chi Minh, pegasse em armas contra a França, dando origem à Guerra da Indochina. Só em 1954, a França reconheceu nos acordos de Genebra a independência do Vietnã e ainda a independência do Laos e do Camboja, também na península da Indochina. A partir do final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, o movimento de descolonização ganhou um novo dinamismo com os movimentos independentistas na África Negra.
E foi assim, cartela ouvinte, que chegámos ao final de mais uma emissão telebombástica, com independência, com luta pela independência e com a abertura para uma nova era. A era que vamos falar na próxima emissão. O tempo da Guerra Fria. Até lá, cartela ouvinte, ouça, veja ou reveja as emissões que temos disponibilizado no canal do YouTuber. E não se esqueça também de divulgar este movimento interplanetário que é #Eu aprendi com a bomba. Foi um gosto, teleouvinte, foi um prazer, foi uma delícia. Telebomba no ar, bombemos juntos.